Bem, e a partir de agora o momento aguardado por todos vocês, por todos nós, a sessão de cinema com a jornalista, professora, analista de cinema, nossa querida Silvana Marpoara. Olá, Silvana. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem, né, Silvana? Tudo, né? Vamos começar mais uma vez. Sexta-feira virou um dia, sempre acontece uma coisa na semana que a gente, né, que é um momento de tanta felicidade, eu sempre tenho que começar fazendo uma ressalva, né, de alguma coisa que tem acontecido, e hoje essa história lá do Morro da Conceição, realmente, não tem como a gente estar feliz, né? Diante de uma tragédia dessa, a gente fica tentando tirar dos acontecimentos, assim, alguma coisa, algum ensinamento, mas é uma tristeza, né? Eu acho que Recife está de luto, né? A gente está bem triste com tudo isso. Todo mundo que eu falei hoje tem esse sentimento de tristeza. Isso que eu queria deixar registrado aqui, que não é só quem está lá, né? Como a cidade, a região metropolitana, todo mundo tem uma história com o Morro da Conceição. O Brasil, então, grande parte do Brasil. Está todo mundo triste. A grande parte do Brasil, né? Nós conversamos agora há pouco com a atriz que vai interpretar Elis Regina no mês de outubro. Ouviu, né? Pois é, do Rio de Janeiro, foi uma das coisas que ela falou. E é o seguinte, quem acompanha a sessão de cinema com a Silvana, a gente agradece também a paciência de Silvana hoje, porque acabou atrasando, estouramos tudo, né, com a cobertura que o jornalismo fez à tarde. E aí a demanda passou para 9 da noite e a gente foi, o que era 9h15 foi para 9h30, o que era 9h30 foi para 9h50, enfim. Mas chegamos aqui e vamos falar de cinema. É isso aí, consolo para aqueles que eu queria estão falar sofrendo. Nessa coisa, eu estava ouvindo a entrevista da Lilian, né? Sim. E aí eu pensando, que coisa maravilhosa, uma peça com duas atrizes fazendo o papel da Elis, né? Pois é. Que coisa linda. E no cinema a gente teve também Andréa Horta fazendo Elis no cinema, que também foi uma coisa belíssima, né? Que fica aí para lembrar sempre a imagem da Elis. E aí lá fui eu dar uma pesquisada, Marcelo, o que eu achei de documentário, de curta-metragem, de produções sobre o Morro da Conceição. E como isso é importante. Olha que bacana, as pessoas poderem ir lá no YouTube e assistirem, desde de histórias das pessoas, né, a relação com a fé, a história do próprio lugar. Então eu queria deixar, logo para a gente começar, uma dica para que as pessoas reverenciem, né, esse lugar que é tão importante e que assistam produções falando sobre o Morro da Conceição. Tem muitas coisas na internet. Não, para que não vejam só a coisa da tragédia toda essa cobertura, né, que tem acontecido durante o dia, que vai postergar até que tudo seja resolvido, mas é importante que a gente conte a história desse lugar. E tem muito documentário, tem muita coisa aí para as pessoas assistirem também. Opa, tem listinha dela ou não? É procurar, né? Pesquisar, né? Eu fui pesquisar em Morro da Conceição e achei um documentário, achei curta-metragem, achei muita reportagem, muito relato de pessoas. Isso que é legal, né? Muitas pessoas, ou que já moraram lá, ou que vivem lá, que tem uma história realmente que é importante. Para que as pessoas entendam ainda mais a importância desse lugar, entendeu, Marcelo? Sim, com certeza. O quanto é importante o audiovisual registrando, né? Como o audiovisual registra também a história dos lugares, como dica. Eu já tive a oportunidade, inclusive essa semana, Ciro mandou Ciro Bezerra, né, nosso companheiro de trabalho. Ciro é meu irmão, Nós conhecemos desde a adolescência, lá antes de irmos juntos para a Rádio Guarani de Camaragibe. Então a gente tem uma história. Olha, fomos vizinhos lá em São Lourenço. Fomos vizinhos lá em São Lourenço, criança ainda, acho que Ciro com uns 6 anos... E eu com 2, por aí, eu já pedi autógrafo para Ciro. Pois é, eu com 2, ele com 6 anos. Eu já fiz festas, assim, coberturas no morro, e a gente sabe que muitas histórias das pessoas que vivem realmente a festa trabalhando como trabalho, né? Tem uma história fantástica, o Morro da Conceição, estendendo esse abraço a todo o povo do Morro da Conceição. Silvana, eu não queria perder aqui de memória, você citou, eu citei a Lilian, você escutou, e o seguinte, eu não sei se você percebeu, quando eu fiz essa pergunta para ela, né, ela faz a Elis no sábado e a outra atriz faz o papel na sexta. Você sabe que a gente nunca deixa de ser repórter, né? Estamos aqui como apresentador, mas nunca deixa de ser repórter. E o repórter tem que perguntar.
Mas eu perguntei e fiquei assim, lá vem treta. Quando eu pergunto, olha, você faz... Aí aquela coisa... Mas ela foi bem simpática, bem legal, enalteceu o trabalho da outra atriz. E aí eu lembrei de você e ia te perguntar agora. Passa pela sua cabeça tretas assim de atores e atrizes que dividiram o mesmo papel. Tem muito no mundo do cinema, mas você lembra de alguém que deu alfinetadas assim, não? Ou o pessoal mantém a aparência quando tá nas coletivas, Silvana? Não, a primeira história que eu lembrei, assim, você falou de treta, eu me lembrei de um filme bem antigo, clássico, né, o Casablanca. Sim. Que eu não sei se é verdade, mas contaram e eu continuo falando disso. Sim. Quando a Ingrid Bergman terminou, né, o filme, ela e o Humphrey Bogart, né, diz que eles brigavam muito, quer dizer, o casal que brigava muito. Interessante isso, né? E aí, quando acabou, disse que ela estava tão chateada com tudo que ela voltou pro trailer, né? Na produção americana, cada um tem seu trailer, né? Sim, cada um fica na sua produção lá. Sim. Ela chegou lá e cortou o cabelo. Todinho. Cortou o cabelo. Aí, o diretor, o final do Casablanca é aquele final clássico, trágico, né? Que eles não ficam juntos, né? Ela vai embora e tal, ele salva ela, digamos assim, da guerra, né? Sei. Aí, o diretor teria pensado assim... Vamos fazer outro final? Chama ela lá pra gente fazer um outro final. E aí, quando chamou, não dava mais, porque ela tinha cortado o cabelo. Puxa vida. Então, tem esse mito aí sobre o Casablanca, que a gente não sabe se é verdade ou não, sim, né? Mas que a treta entre os atores causou tamanha chateação nela que ela cortou e acabou. Então, o Casablanca poderia ter tido, talvez, um outro final, se não tivesse tido esse atrito lá entre eles. Mais recentemente, um filme que a gente tem falado bastante aqui, é Assim que Acaba, o filme inspirado no livro de sucesso aí, né, dos jovens, sim, que também tá uma treta danada, porque a atriz e o ator do filme, que o ator do filme, inclusive, ele é o diretor também, sei, que eles teriam brigado durante a produção. Imagina, um casal, mesma história, um casal, né, uma história de amor, e que eles teriam brigado durante a produção de um tal jeito que não teria uma sequência, que também estão pensando assim, vai ter uma sequência do filme, e provavelmente não terá com eles, porque eles brigaram muito durante a produção. Então, essas tretas devem acontecer muito, e a gente às vezes não fica sabendo. Vê o filme bonito, né, Marcelo? Justamente, lá, né? E não sabe que por trás são humanos, né? São pessoas com temperamentos, né? Vaidades. Perfeito. Não é fácil. Agora, eu acho que no teatro... eles chamam de stand-in, né? Quando tem dois atores assim, porque caso aconteça alguma coisa, tem alguém que substitua. Porque, por exemplo, acontece alguma coisa, aí você vai dizer o que ao público? Boa noite, muito bem-vindos, mas a nossa atriz, né? Tem uma dor de cabeça. Não. Então tem sempre uma outra atriz preparada para viver o papel. Não, deve ser fácil, né? Eu adoraria assistir com as duas para ver como é que elas atuam. Pois é. Vou tentar assistir, mas é muito bonito, né? É muito generoso, né? Você dividir um personagem assim. E foi o que ela recomendou. Assista na sexta, deixa eu ver o nome da outra, Laila Garran. E eu aqui com o meu francês analfabeto falei Garim. Ela, não, Marcelo, não, bicho, é Garran. Desculpa, é que eu não tenho bico pra falar Garran, entende? Silvana, deixa eu deixar à vontade, colocar à vontade aqui do nosso público ouvinte, o nosso número, o 991478520. Mande mensagem aqui de texto, tá, gente? Não vai dar para eu escutar. Texto. Falando sobre filme. Fale sobre filme. Fique à vontade. Eu não quero induzir ao que você vai falar, se é estreia, se é filme de 60 anos atrás. Veja só. Silvana falou agora há pouco de Casablanca. Quantos anos tem Casablanca, Silvana Marpoara? Um exercício 1948, eu acho, sei lá. Puxa vida, quase 80 anos. Quase 80 anos. Tem muito tempo. Pois é. Tem muito tempo. Então, mande aí sua mensagem falando de cinema também, de filme que marcou sua vida, trilha sonora, enfim, vamos movimentar esse negócio aqui. Vamos trazer movimento para Silvana Marpoara, mais do que ela já movimenta. 991478520. O que é que você traz pra gente, Silvana? Além do que você já trouxe. Eu queria falar de umas coisas porque essa semana eu quero falar de dois filmes que eu assisti, dois filmes brasileiros,
né? Que eu acho que é importante a gente falar do cinema nacional. E um filme que foi muito bom e outro que não foi tão bom. Eu costumo fazer o seguinte, Marcelo, quando eu não gosto muito de um filme, eu prefiro não falar, né? Eu faço aquela política porque eu respeito tanto o trabalho das pessoas, mesmo quando o filme não é bom, porque a gente entende que a produção não é uma coisa tão difícil de ser feita, tem tanta coisa envolvida. É verdade. Mas aí eu vou fazer depois um comentário com esses dois. Mas essa semana o que mais me chamou a atenção, eu assisti o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é o Prêmio Grande Otelo. Né? Pela primeira vez eles passaram, eu vi pelo YouTube, né? Eles transmitiram. E eu fiquei tão feliz, assim, por várias coisas. Primeiro, de você assistir um prêmio no estilo um Oscar, né? De filmes nacionais. Quantos filmes brasileiros que estavam ali concorrendo, o quanto isso valoriza o cinema brasileiro. E foi muito bonito, porque fizeram uma homenagem ao cinema novo. Então tava lá Rui Guerra, sabe? Vários diretores antigos, assim, da velha guarda. Os caras com mais de 80 anos e falando... O Zelito Viana, que é o pai do Marcos Palmeira, né? Falando que tá produzindo. Olha que coisa maravilhosa. Mais de 80 anos e tá produzindo, né? Dizendo que quer voltar no ano que vem com filme, né? Para concorrer lá ao prêmio. Então foi muito bonito, né? Ver aquele monte de gente. E aí eu fiz a minha listinha aqui dos premiados, porque... Como todo prêmio, a gente sempre fala isso do Oscar, né? Sempre tentam uma dividida das premiações para todo mundo ficar feliz. Então, os grandes vencedores desse ano. Um filme chamado Pedágio, né? Que é da Carolina Marcovitch, que é um filme bem difícil, assim, um filme sobre uma mãe que trabalha num pedágio e ela, né, precisa de dinheiro. Ganhou roteiro original, ganhou filme e ganhou direção também. Passou nos cinemas aqui do Recife, ele ficou em cartaz há algum tempo. Então é um filme bem diferente, assim, na roteiro original, inclusive ele ganhou. O outro filme que também ganhou bastante prêmio foi o Mussum, que a gente também falou bastante dele aqui na época. Né? Ele ganhou Gramado, ele ganhou uma série de premiações. E aí ele levou os prêmios, né? O Mussum levou o prêmio de figurino, maquiagem, ator para Ailton Graça, né? Que é o próprio Mussum, né? E a direção do Silvio Guidani. Então, o Mussum, eu acho que tá para passar na TV aberta em breve. Eu já vi alguém comentando, depois desse sucesso todo aí em festivais e premiação. Eu me lembro bem, Silvana, só dá uma seguradinha. Eu me lembro que você falou aqui e ressaltou, e nós concordamos, que eu já tinha assistido, o papel que o Ailton fez, ele incorporou o Mussum. Então, muito merecido, além dos outros planos, que geralmente chama a atenção ali o protagonista, né? Chama mais atenção. É como quando você tem uma banda e tem todo o pessoal que é responsável, mas geralmente quem aparece é o vocalista, né? Exato. Aí depois vai passando os outros planos, guitarrista, baixista, baterista, o hold, tem um monte de gente. É como no cinema também, mas bem merecido aí pro Ailton e os outros prêmios também, né? E eu fico pensando assim, homenagear, porque o Mussum, apesar de já ter morrido há tanto tempo, veio lá dos originais do samba, depois virou um trapalhão, né? Mas a minha geração assistiu, nós assistimos, né, Marcelo? Sim, a gente viu o Mussum na televisão. Com certeza. Mas essa geração mais atual, quem não viu, é a chance de reconhecer, né, esse personagem que continua no imaginário, né? O Mussum continua. É quase o imorrível, né? Cacildes. As pessoas lembram. Cacildes, né? Cacildes, espetacular. Então, eu acho que é super bacana quando se faz um filme homenageando o personagem, contando uma história, através de atores, né, que vivenciam aquilo ali. O Ailton Graça, eu acho que ele deve ter baixado um santo ali, porque não é possível que a pessoa consiga fazer aquilo de tamanha, com tanto talento, além do talento artístico, né? Eu acho que tem mais do que isso tudo, então super valeu. Deixa eu ver. E o terceiro filme? O terceiro, diga. Vá. Não, é que tá chegando mensagem aqui, mas fale o terceiro, fique à vontade. O terceiro filme, a gente falou dele aqui na estreia, que eu, quando estreou, eu fui assistir, que é o Sequestro do Voo 357. Aquele voo que foi sequestrado, né? E também tem mais de 20 anos, e fizeram um filme. E é impressionante, porque ele levou todos os prêmios técnicos. Eu anotei aqui, porque senão de cabeça eu não ia nem lembrar. Sim. Então ele levou de roteiro adaptado, levou direção de arte, som, efeitos especiais, montagem e ator coadjuvante. O ator coadjuvante, que faz o papel do sequestrador, né, como o cinema dessa possibilidade, ele já está escalado para vários outros filmes, porque o filme foi bom para ele, né, fez sucesso.
Ele é, se eu não me engano, ele é de Manaus, ou ele é do Pará, agora eu não vou lembrar, mas ele é do norte. E o filme é impressionante. Eu lembro da gente ter comentado aqui o balanço, porque tem um momento que o piloto, inspirado no fato real, né? Ele inverte o avião, Sim. Ele vira de cabeça para baixo para tentar desestabilizar o sequestrador, para ver se ele para com aquele... Porque ele queria o seguinte, a história toda, ele quer que o piloto jogue o avião em cima lá do Planalto. Porque ele era contra o governo da época, que era o Figueiredo. Entendi. Então era um ato político, Sim, né? sim. Isolado, não tinha nada a ver com partido, ele estava danado a vida com a situação econômica do país naquela época. E aí ele sequestra o avião, um cidadão revoltado, né? Sequestrou o avião. E aí essa cena dessa inversão do avião é impressionante. É direção de arte, né? Então tem todo um trabalho técnico. E, assim, de bilheteria ele não, de crítica, né? O crítico chato que fica achando que, esse tipo de história não é legal de contar, o bom é contar a história cabeça. Sim. Né? E eu falei, quanto eu tinha gostado do filme, porque exatamente ele conta um fato real. Então, ganhar prêmios num festival de cinema é muito legal. Então, o Sequestro do Voo 357, para mim, foi o grande vencedor, porque levou uma série de prêmios aí. Então fica esse registro, né, desse festival. Muito bom. E aí outros filmes, Marcelo, que participaram, por exemplo, teve homenagem ao Zequete, né, uma homenagem musical, que foi super bacana também, né, para os mais antigos lembrarem. Poxa. Cangaço Novo, que é aquela série que a gente comentou aqui, uma série da Prime, que já está produzindo a segunda temporada. Eles ganharam também com a melhor série, melhor atriz. Então, assim, tem uma diversidade de premiações, de participações, de homenagens, né, aos filmes que foram produzidos e exibidos no ano de 2023. Infelizmente, o filme pernambucano, né, que todo mundo estava esperando, que era o Retrato dos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, estava concorrendo no documentário, perdeu para Elise Tom. Olha aí, ó, Elise. Né? Elise Tom. Que foi o filme que ganhou, muito merecido também, porque é um documentário que conta o encontro difícil de Elise e de Tom, que no começo eles não eram amigos não, viu? Elise, Tom não curtia muito a Elise não, ele meio que engoliu, quem assistiu o filme viu como é que foi a história, depois ela virou meio musa, né? Mas ele no começo era meio relutante. Assim, Travou, né? Travou. Ele achava que ela era muito histriônica, Sim. Né? Que ela era muito... Tudo o que a gente gosta exatamente nela, né? O que a gente lembra, ele no começo ficou um pouco apreensivo, assim, não curtiu não. E é muito interessante, então, o documentário que ganhou no lugar do pernambucano foi o Elise Tom, que também passou no cinema aqui do Recife. Deixa eu passar aqui, você vai trazer mais detalhes pra gente? Deixa eu ver aqui. Ele diz boa noite, deixa eu ver quem é que fala aqui. O Toninho de Olinda. Ele diz boa noite. Curiosidade, no dia 29 de agosto de 2024, ontem, né? Foi gerado o IA do Exterminador do Futuro no filme. Foi ontem. Olha aí. É o Toninho que diz que Silvana é a melhor parte do programa, viu, Silvana? Oba, Toninho! Tem outra mensagem aqui. Eduardo Albuquerque, nosso querido alvirrubro de Casa Amarela. Diz, boa noite, Marcelo e Silvana. Um filme que eu gostei muito foi o Blade Runner, né? O Caçador de Androides. Eu acho que é anos 80 ou 90, por aí, né? Anos 80. Anos 80. Caçador de Android. Um abraço ao Eduardo. Pois não, Silvana? Deixa eu aproveitar e mandar abraço, porque tem gente bacana, ouvinte, que sempre fala com a gente, né? Que tá ouvindo aí. Mandar um abraço para Nilson Herculano, que tá ouvindo a gente, de Paulista, meu vizinho, né? Mora aqui boa. Paulista também. Um abraço, Nilson. E é sempre bom, né? A gente ter esses ouvintes que são queridos, que durante a semana mandam mensagem pra gente, continuam repercutindo aí a conversa, né? Sempre é muito bom. Isso, muito bom. Por falar em filme favorito, você falou do que ontem foi a data, né? O Toninho falou. Dia 29, ontem também foi o dia de Amélie Poulain, porque o filme Amélie Poulain, que tem muitos anos, é um dos meus filmes favoritos, que eu amo, sempre falo sobre ele. E tem uma cena que ela fala que o dia inesquecível vai ser dia 29 de agosto. E aí, ontem, várias pessoas publicaram lembrando o filme. O filme tem mais de 20 anos, Marcelo, e as pessoas continuam falando sobre o filme. Legal. Então, você vê que o cinema não tem essa, né? Não tem data, não tem nada.
quando a gente gosta, a gente vai lembrar dele sempre. E por falar nisso, saiu essa semana o trailer de um documentário que eu tô louca para assistir, que é sobre o Super-Homem, o Christopher Reeve, que eu acho que todo mundo lembra dele. Para mim é o eterno Super-Homem, não tem outro, sim. né? E vai ser agora dia 17 de outubro, vai sair o documentário sobre ele, com depoimento dos filhos, da família, lembrando que ele, depois de ter feito todos os super-homens maravilhosos, né, Superman 1, 2, 3, 4, ele teve um acidente de uma queda de cavalo, que ficou paraplégico durante muitos anos, né, então é tão impressionante, Marcelo, o Super-Homem ter ficado paraplégico, né, ter tido um problema de saúde, é uma coisa assim que a gente não consegue entender. Verdade. Faleceu depois disso, mas continua no nosso imaginário. Então esse documentário deve ser muito emocionante, porque tem muitos depoimentos das pessoas próximas e contando a vida dele. Sem dúvida. E vai ser lançado no cinema. Sem dúvida. Dia 17 de outubro. Então, quando estiver mais pertinho, a gente vai falar também sobre ele. Marcante demais, marcante. Deixa eu abraçar também aqui com a gente o Arlindo Borba. Ele tem uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber se o filme O Protetor 3 já deixou de ser exibido. O Protetor 3. Tem essa informação, Silvana? Eu acho que não está no cinema, não. O Protetor 3. Eu olhei a programação agora à noite para ver se tinha alguma coisa diferente. Não estou lembrando, não. Fico devendo. Posso pesquisar depois de novo. É com Denzel Washington, né? Eu abri aqui rapidamente. Com Denzel Washington. Eu acho que não está em cartaz, não. É aquilo que a gente sempre fala, né, Marcelo? Toda semana tem pelo menos 2, 3 filmes entrando, então, quando não dá a bilheteria, eles tiram, colocam outro. Às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo da gente assistir, porque ele ficou uma semana em cartaz. A gente acha que tem muita sala de cinema, não tem. Ainda bem que tem os streamings, porque aí quando o filme sai da tela do cinema, ele vai para o streaming mais rápido. Mas às vezes é isso, a gente vê o filme, até lançando e não dá tempo da gente assistir. É uma pena. Obrigado ao Arlindo aqui pela participação e também o filme é do ano passado, de 2023, acredito que entrou e deve ter passado seu tempo. E já saiu. Porque às vezes o filme é 23, produção, e ele só entra em 24, né? Entendi. Pode ter sido isso, assim, ele pode ter entrado esse ano, por exemplo, os meses depois, e eles normalmente quando assinam o ano da produção, né, 23. Posso falar do Festival de Veneza que está acontecendo lá? Vamos lá. E o Festival de Veneza, né, bacana, sempre é muito prestigiado, e esse ano, até agora, tem filme brasileiro também concorrendo lá, mas a grande sensação, né, dessa semana lá foi a Angelina Jolie, que foi ovacionada, 8 minutos aplaudida pelo papel, pela interpretação dela de Maria Callas. Sim. Né? Hoje está no momento antigo, né, Marcelo? Só antiguidades. Mas é ótimo, é ótimo. O pessoal começa a lembrar das coisas, isso é legal. Momento nostalgia. Então, exatamente. Maria Callas, que foi uma cantora, né, lírica impressionante, uma das vozes mais lindas, né, e que uma história tristíssima, porque ela era casada com Onassis, tinha um grande amor pelo grego Onassis, e ele a deixou, né, pela Jacqueline Kennedy, né, e tem a treta aí, Marcelo, treta da vida. Olha aí. Os famosos que viram filme. Né? Elas sempre aparecem. E essa mulher ficou tão triste, tão sentida, que isso repercutiu na voz dela. Sim. Então, Silvana Marpoara, veja só, se naquele domingo familiar, com pai, mãe, tio, tia, avó, netinho, se tem treta, imagine no mundo do cinema, né? É verdade, é verdade. É normal, é natural. A sua frase que mantém o negócio, né, Marcelo? A sua frase anterior, ela foi, como diria meu amigo Boris, perfeita. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Não tem como. E aí o filme sobre a Maria Callas, né, que era uma mulher também muito bonita, muito altiva, né, de uma voz muito imponente. Quando começou a produção, que disseram que ia ser Angelina Jolie, ninguém acreditou, porque o biotipo não tem nada a ver. Aí eu me lembro, mais uma vez, por exemplo, lembrando da atriz que foi entrevistada aí por você, né, a Lilian,
Sim. Se você olhar para Lilian, você não diz assim, nossa, é a cara da Elis. Não é. É verdade. Mas a capacidade de transformação do ator, né? Que eu sempre falo aqui, o quanto eu admiro essa função do ator de transformar naquele personagem. Eu sempre comento da Andréa Beltrão, que se transformou na Abby, que para mim foi das coisas mais impressionantes que eu já vi. Isso. E agora, Angelina Jolie se transformou em Maria Callas. Então, o filme deve chegar aos cinemas logo, logo, porque quando vai para um festival desse, né, e é ovacionado, então os cinemas logo querem colocar, né, para exibição. Sim. Então, a gente deve falar bastante sobre esse filme. E também a mesma oportunidade das pessoas. Maria Callas, né, já morreu também tem muitos anos, e o cinema, o filme vai trazer de volta essa personagem, e eu acho que é esse papel, né, que o cinema tem também de trazer informações e trazer os personagens para que não fiquem esquecidos, né, como se não tivessem, passou pelo mundo e não deixou uma história. Deixou, né, então o cinema tem essa função também. Olha, tem outro... E uma pesquisa... Sim. Deixa eu trazer só mais uma pesquisa da semana... Temos um delay, rapidinho, Silvana, temos um delay pequenininho, né? Um delay é natural. Acabei atropelando Silvana, mas é justo, viu? É justo. É o nosso querido Amauri de Olinda. A Amauri está aqui no WhatsApp da gente, o 991478520, e diz o seguinte, o Amauri: filme maravilhoso é Quarto de Guerra. E ele falou aqui, Edinaldo, filme maravilhoso é Quarto de Guerra. Ô, meu querido Amauri, eu vi aparecer uns zeros lá na minha conta bancária, uns zeros à direita, quando ele me chamou de Edinaldo. Que legal, velho. É Marcelo, um abraço, Amauri. Tá ligado com a gente. Quarto de Guerra, aí já fui olhar aqui, Silvana, um filme de 2015, um drama. Fique à vontade, Silvana. Isso. Você assistiu? Chegou a assistir? Quarto de Guerra, lembra dele? Assisti, lembra, né? Lembro dele. Pois é, a gente vai lembrar de filmes antigos, isso é legal, né? Mas eu ia falar de uma pesquisa que saiu lá na Universidade da Califórnia falando sobre a geração Z. Eu fico muito confuso com esse negócio, Marcelo. Geração Y, Z, né? Quem sou eu? Eu pertenço a que grupo? É verdade. Mas a geração Z é a galera até perto dos 40, né? Então, e tem uma série de dúvidas que eles colocam assim... achavam que iam trabalhar e que iam enriquecer mais rapidamente, né? E saiu um dado sobre cinema muito curioso, que eles não gostam de filmes com muitas cenas de sexo. Que eles gostam de romance. Então, assim, 44% dessa geração gosta de filmes de romance. 51% dessa geração gosta de filmes que tenham aquelas famosas relações platônicas. Aí eu fiquei pensando, assim, isso então pode explicar esse fenômeno que são os doramas, né? Que são aquelas produções coreanas. Você já assistiu alguma coisa de dorama, Marcelo? Não. Eles levam 100 episódios para dar um beijo. Talvez eu tenha assistido, mas não tenha feito essa relação. Queria que você me explicasse como é esse dorama. Doramas são produções da Coreia, normalmente, né? São produções asiáticas. Sim. E eles trabalham... primeiro, assim, eu vou ter que confessar que eu não sou dessa geração, então eu posso falar, né? Eu não tenho... talvez essa leitura, né? Eu sou de outra geração. As coisas acontecem mais rapidinho, né? E eu não tenho, digamos assim, um encantamento que eu vejo que algumas pessoas têm com essas produções. Eu já tentei assistir, porque eles produzem muito, mas eu não vou dizer assim que eu não gosto, mas não é exatamente... Se tiver uma produção, a Maria Callas, por exemplo, né? Um documentário, e tiver o dorama, eu certamente vou assistir o documentário. Mas eles são assim, eles fazem séries com muitos episódios, 40, 50, 60 episódios, e eu fico pensando assim, meu Deus, quem que assiste, né? Tantos episódios, histórias que se prolongam, essas histórias de amor que o beijo acontece lá no 100º episódio, que ficam primeiro. É uma relação diferente, né? Que eles enxergam as relações amorosas, que enxergam a vida, a maneira de lidar com as coisas. E é isso, tem público, né? Quer dizer, fizeram essa pesquisa porque os filmes, por exemplo, eu fiquei pensando nos filmes brasileiros e os diretores que estavam lá na mostra, na premiação, né, do Grande Otelo. Todos aqueles fizeram filmes lá pelos anos 50, 60, 70, onde o cinema brasileiro era muito pesado, né? Onde as cenas de sexo, onde as cenas
Eram quase que o enredo, né, dos filmes. E aí, como a coisa mudou, hoje a gente tem um pouco mais de pudor, apesar, né, de toda a evolução também. Mas essa pesquisa eu achei interessante porque é uma geração que busca uma outra maneira de enxergar os relacionamentos amorosos. Sim. Então, para as pessoas ficarem atentas, e talvez isso explique, né, esse fenômeno que é o dorama, que é essa maneira de construir histórias de um outro jeito, e que os coreanos, pelo visto, são os que melhor produzem esse material. Agora me despertou a curiosidade. Eu vou correr atrás desses filmes dorama para ter uma ideia se eu me enquadraria também na geração Z ou se os caras da geração Z não me deixam entrar porque eu já estou um pouco velho demais para ela. Você está querendo ficar mais jovem, Marcelo? Não, veja, eu estou ali no limbo. Eu estou numa seguinte situação. O pessoal dos 70 não quer me aceitar ainda e o pessoal dos 40 não quer aceitar mais. Então eu estou ali. Eu acho que a gente é X. É X, eu acho que a gente é geração X. Eu acho que é. Boa. Porque eu adorava aquelas bandas de Woodstock. E eu nasci em 70, eu nasci depois. Então eu acho que alguém programou errado, alguma coisa assim. Eu acabei nascendo 10 anos depois. Aliás, do Woodstock, 3 anos depois, né? 3 anos, 2 anos depois. Mas se eu nascesse, por exemplo, em 60, em Woodstock eu teria 7. Eu não sei como é que eu ia ver, né? Você também não estaria lá. De qualquer forma é verdade. Não tinha a quantidade de cruzeiros, na época era cruzeiros, não tinha os cruzeiros necessitados para ir lá. Mas enfim, essas coisas ficam pelo caminho, Silvana. É como Beatles, por exemplo. Às vezes eu penso assim, caramba, eu queria tanto ter vivido aquela época. Né? Eu acho que seria uma bitomaníaca. Eu acho que eu seria aquela que ia cantar, ia balançar o cabelo igual os caras, né, que ia ficar... Eu sou da geração, olha a comparação, pelo amor de Deus, eu sou da geração do Menudo, né? E eu fiz tudo isso pelo Menudo. Aldo balançou o cabelo aqui, cara, parecia Robbie balançando o cabelo, ó. Olha o cabelo de Aldo lá, parece Robbie todinho. Quer aparecer aqui na câmera, Aldo? Vem pra mostrar pra gente. Aldo, deixa eu ver, Aldo. Balança o cabelo, Aldo. Deixa eu ver. Ele tá balançando aqui, tá chegando nos meus olhos aqui o cabelo de Aldo. Só que não. E eu fui pro show do Menudo, viu? Foi, né? Eu fui pro show, Eu fui pro show do Menudo. Então, assim, eu tenho propriedade pra falar... Porque eu fui pro show do Menudo, no estádio do Morumbi, em São Paulo, na época. Eu já ia perguntar. Aí é o seguinte... No estádio do Morumbi. Tem uma história. Eu não fui ao show daqui de Recife. O Rob, depois que ele sai do Menudo... ele teve aqui, Ele teve aqui e teve treta. A treta foi a seguinte. A banda do Rob fez abertura para o Faith No More. Eu não fui ao show, lembra o Faith No More, né? Claro. Bill Patton, se eu não me engano, o vocalista. E aí tinha o pessoal do metal. Eu não fui ao show, eu estava trabalhando, sempre aquela coisa, ou estava trabalhando ou estava liso, né? Ou estava liso ou estava trabalhando, um dos dois. E às vezes os dois, sabe? Na maioria das vezes. E aí não foi ao show, mas os caras contaram que Rob fez a abertura pro Faith No More e já era... If you're not here, a música. Isso, Aldo aí, ele tá assoviando aqui. Ele trouxe a versão em português, Se Tu Não Estás. Cantei tanto isso, gente. É porque tinha o If You're Not Here, Se Tu Não Estás, e o Se Tu Não Estás, né? O espanhol também. Tem essa. Mas voltando lá, só para você continuar, o Rob fez a abertura e o pessoal começou a vaiar e jogar umas garrafas, né? Que era o pessoal do metal, o pessoal mais radical. E aí me parece que ele terminou o show de costas para o público. Ele se revoltou. Mas também ele tinha acabado de sair do Menudo, né? O pessoal ainda não engolia Rob como roqueiro. Que hoje, eu acho que você sabe, como fã dele, que ele é Draco Rosa hoje, né? Draco Rosa. E produz um monte de gente. Ele é o produtor do Rick Martin, ele é produtor de um monte de gente. Sim, que legal, bom demais. Venceu um câncer, né? Há poucos anos. Exatamente. Um momento legal, Silvana Marconi. Eu fui fã do Menudo, curti. E eu acho que é importante exatamente cada geração curtir a sua música. Né? Curtir. Como dos Beatles, eu acho assim que quem vivenciou aquilo... Eu vi o show do Paul McCartney aqui, o primeiro show que ele fez aqui, 1000 anos atrás também. Sim. Lá no Arruda.
né? Aquele show foi para mim inesquecível, porque ver o cara que foi dos Beatles, para mim já era uma coisa assim, né, impressionante. Parecia que eu tava vendo os Beatles todos, mas era só o Paul McCartney. Mas eu também não vi, eu também não vi. Eu acho que todos os coordenadores de programação das rádios que eu passei fizeram um pacto e disseram: olha, todos os shows históricos que tiver em Recife, você coloca Marcelo para trabalhar naquele horário. E assim eu perdi 2 do Iron Maiden, Paul McCartney, enfim. Mas eu acho que o legal é isso, você ter essa chance, mesmo não indo assistir, por exemplo, mas a gente curtir essas bandas e curtir os filmes e os livros que a gente gosta da sua geração. Sim, né? Porque verdade. cada geração tem exatamente a sua história para contar, para depois a gente ficar... É papo de gente velha, fica lembrando, sabe, Marcelo? Ai, que eu assisti tal show, que eu assisti tal filme, que eu vi não sei o que, né? Justamente. Eu já tô completamente velhinha coroca fazendo esse momento. Eu já vi isso, já vi aquilo outro, é muito, muito engraçado. Mas é isso, tem que curtir e ao mesmo tempo a gente precisa se atualizar e ver o que está acontecendo nesse momento com esse público mais jovem, pra gente também não ficar muito por fora, Marcelo. Pra não virar só a tiazinha e o tiozinho fora de moda, entendeu? Então, é um balé. Mesmo. É um balé que a gente tem que fazer para sobreviver. Isso mesmo. Vou deixar a Silvana à vontade para ela concluir sua coluna. Fica à vontade, Silvana. Não, só vou dizer que das estreias, né, o Estômago 2, que foi o filme que eu falei tanto que eu tava na expectativa para assistir. O filme, o primeiro de 2007, foi lindo, foi bacana pra caramba. Uma das referências do cinema nacional. Aí, tantos anos depois, inventaram de fazer um segundo filme que não funciona. E aquilo que eu falei no começo, né, quando o filme não me pega, quando eu não gosto, eu prefiro até não falar, eu prefiro até não detonar tanto, mas infelizmente não gostei, então fica aqui só o registro do Estômago 2, que está estreando, e assistir o Motel Destino, que é o filme do Carianus, que é um cearense, com Fábio Assunção. Esse filme é genial, Marcelo, esse filme que está em cartaz aqui no Recife, em poucos cinemas, vale lembrar, mas quem tiver oportunidade, assista Motel Destino. Sim. Ele foi todo gravado dentro de um motel no Ceará, literalmente o motel serviu de cenário, e fala sobre esses encontros inusitados, duas pessoas, né, que aparentemente não se encontrariam, né, amorosamente, afetivamente. Sim. E relações abusivas. É muito interessante o filme, delicado, se passa no Ceará, então tem uma beleza também do interior cearense, com as praias. E deixar essa dica. E o Fábio Assunção, que está incrível, né? Você sabe que ele, para fazer esse filme, ele ficou não sei quantos meses comendo só ovo, porque aí era só proteína. O cara tem 60 anos, Marcelo, ele está em cima, né? Passou por tanta coisa. O cara também passou por problemas com drogas, uma série de problemas pessoais, e ele conseguiu dar a volta por cima e fazer um papel importante no cinema nordestino, que é tão valorizado, e o Karim, que é esse diretor também, que é muito bacana. Então fica a dica aí para assistir, coisa boa, Motel Destino. Muito legal. Silvana, fechamos? Fechamos. Obrigada. Nós que agradecemos a você, obrigado por trazer essa verdadeira aula da sétima arte pra gente. Até a próxima semana.